Hoje vai ser usado no nono ano da FESTEC 2025 e ele fala sobre o tema quem menos polui, mais sofre. E agora o meu grupo vai falar sobre a análise dos países mais poluentes. Os países mais poluentes do mundo em termos de emissão de dióxido de carbono, CO2, o gás responsável pelo aquecimento global são a China, com cerca de 30,9%, os Estados Unidos, com 13,5%, a Índia, com 7,3%, a Rússia, com 4,5% e o Japão, com 3,9%. As principais formas de poluir o ambiente são colocando lixos em rios, perdendo a biodiversidade de florestas e principalmente emitindo gases nocivos para a camada de ozônio. E eles podem ser gravemente prejudiciais para a nossa saúde, como transformando alimentos, fazendo eles ficarem podres e cada vez mais colocando o aquecimento global como principal foco de desgaste do planeta. Resolvendo da poluição mundial é um problema bem difícil, mas tem outras formas que os países podem adotar para conseguir abaixar mais o termo de poluição, que são transição para energias renováveis, transportes sustentáveis, consumo consciente, eficiência energética e redução de desmatamento. Para finalizar agora, eu vou falar sobre o motivo desses países produzirem tanta poluição, né? Que no caso aqui é porque é o desenvolvimento econômico baseado em indústrias extensivas, uso massivo de combustíveis fósseis, a falta de regulamentação e de cumprimento e também a grande população e a alta demanda. E os principais poluentes, né, do ar é o dióxido de carbono, o óxido de enxofre e o óxido de hidrogênio. Para finalizar, agora temos a presença da maquete, que é do setor industrial, que é uma parte que fica mais afastada da cidade. E aqui Fizemos a representação de indústria automobilística, como exemplo a Ferrari. As China, Bangladesh, Índia e os diversos países produzem gravemente afetados pela poluição e mudanças climáticas, sofrendo a elevação do nível do mar, ondas de calor extremos, escassez da água potável, perda da biodiversidade e degradação ambiental, que causam diretamente na sobrevivência das populações e a estabilidade dos ecossistemas locais e segurança alimentar e hídrica nas comunidades. eu vou falar sobre as revoluções industriais, o impacto climático que elas tiveram. A primeira revolução trouxe consigo as máquinas a vapor, que usavam como combustível carvão mineral, que era extremamente poluente para o ar. A segunda trouxe consigo a eletricidade e a produção em maior escala, justamente por conta das máquinas que melhoraram o poder necessário. A terceira trouxe consigo máquinas ainda melhores. A terceira revolução industrial trouxe consigo máquinas mais sofisticadas ainda, como computadores, celulares e a internet em si. Foi basicamente o início da era digital. E agora falando sobre o impacto climático que as revoluções tiveram, com elas teve um aumento de gases no efeito estufa, que com isso gerou aquecimento global, desmatamentos e que não piorou o ambiente, né? Foi lamentável isso. Bom dia. Como deve de conhecimento geral, acho que todo mundo deve saber. A poluição ao longo dos anos tem causado tem prejudicado muitos locais como a natureza, como habitats, causando mudanças climáticas e muitas outras coisas. Como consequência, os animais acabam ficando por causa das alterações desses climas bruscos do clima e de habitat, os animais acabam não conseguindo se adaptar a tempo e também acabam não conseguindo sobreviver por causa da extinção de espécies. Isso vale tanto para as plantas também, que tem plantas que precisam de condições específicas para crescer e com essas mudanças que estão ocorrendo justamente por causa da poluição, elas acabam não conseguem fazer esse processo de crescimento. O avanço tecnológico de muitos países vai custar muito alto para as próximas gerações, pois todo tipo de vida no nosso planeta, inclusive a humana, terão impactos significativos devido à poluição do ar. A exposição a poluentes, a exposição a longo prazo a poluentes como dióxido de carbono, nitrogênio, vão trazer prejuízos tanto à saúde humana, à temperatura do nosso planeta e interferir no equilíbrio do nosso planeta.
Por acaso vocês sabem o que são acordos ambientais? Acordos ambientais são quando alguns países eles entram em acordo para fazer uma proposta que vai proteger o meio ambiente. O mais famoso deles, temos o Tratado de Paris, que foi criado em 2015, com o objetivo de diminuir 2 graus da temperatura do planeta. Ele envolve 197 países, incluindo o Brasil, mais a União Europeia. E um dos principais problemas é que, uma coisa que não agrada às pessoas, é que deveria ter uma recompensa para o país que poluísse menos. Só que isso não acontece. Por isso que causa essa revolta pela população. Notícias congelantes urgentes. Em recente atualização divulgada pela NASA, em 2024 foi registrado um aumento de 0,59 centímetros do nível do mar, um número maior do que o esperado, que era de 0,45 centímetros. Parece pouco, né? Mas no futuro as consequências podem ser desastrosas. O aumento do nível do mar é um alerta e tem aumentado de forma significante nos últimos anos. Mas o que exatamente é o aumento do nível do mar? Bem, como o nome já diz, é a elevação do nível do mar, que é principalmente causado pelo aquecimento global e o derretimento das geleiras. É esperado que até 2100 o mar tenha aumentado 110 centímetros, o que afetará diretamente ilhas e litorais, incluindo Fortaleza. Agora, a cientista Lana vai falar um pouco sobre as causas do aumento do nível do mar. Bom dia, pessoal. Como foi visto agora, né, o aumento do nível do mar é um assunto bem importante para se falar. De acordo com os dados da NASA, 15 a 20 centímetros do nível do mar aumentaram desde 1900. Agora eu vou apresentar 2 slides que a gente preparamos para vocês sobre as causas e as consequências do aumento do nível do mar. Esse gráfico aqui fala sobre as causas do aumento do nível do mar, onde uma das principais causas é o derretimento das geleiras, com 42%, calor dos oceanos com 34%, gelo flutuante com 3%, águas subterrâneas com 8% e 3% de outros fatores. Agora, esse gráfico fala sobre as consequências do aumento do nível do mar, onde o principal fator é a inundação da costa, com 40%, erosão costeira, 25%, intrusão falha, com 15%, perda de habitat, com 12% e prejuízo econômico, com 8%. É importante entendermos que o aumento do nível do mar é um problema complexo, que não afeta somente as comunidades costeiras, mas também o meio ambiente e a economia. É fundamental que tomemos medidas para diminuir os efeitos do aumento do nível do mar e proteger os nossos ecossistemas. Agora vamos receber um depoimento de um morador de Tuvalu, um país que está sendo muito afetado por esse problema. Bom dia. O aumento do nível do mar é uma séria ameaça para o Tuvalu, um arquipélago pacífico que pode desaparecer com o aquecimento global. Apesar de estar apenas 2 metros acima do mar, já registrou uma taxa de aumento de 15 centímetros em 3 décadas, uma taxa muito superior à média global. E algumas previsões são que até 2050, Tuvalu, incluindo sua infraestrutura básica, possa ficar abaixo do nível do mar. Outra previsão é que o país poderá sofrer mais de 100 dias de inundações em todos os cenários climáticos até o final do século. E a Austrália já anunciou que poderá receber 280 tuvaluanos anualmente por conta desse momento. O mundo sente os efeitos cada vez mais fortes das mudanças climáticas. E um dos sinais mais alarmantes é o aumento do nível do mar. Esse fenômeno é um claro indício do aquecimento global, que traz sérias consequências para o equilíbrio dos ecossistemas para milhões de pessoas no todo mundo. Com o aumento do nível dos oceanos, comunidades costeiras sofrem com o risco de inundação e deslocamentos forçados. Ecossistemas frágeis, como o Ártico, sofrem com a perda de habitats polares e focas. Cientistas afirmam que, se nada for feito, os reparos serão irreversíveis e milhões de pessoas acabarão morrendo. E aqui nós temos uma maquete
duas maquetes falando sobre o aumento do nível do mar, onde mostra partes que antes eram possíveis se locomover e usar terem enchido de água. Agora eu vou trazer resoluções de como prevenir o crescimento do nível do mar. A gente pode parar de produzir CO2, diminuir, e também construir mais cantos que tenham um efeito estufa menor, pois isso pode afetar no aquecimento global e também pode prejudicar futuramente com o crescimento do nível do mar em países mais baixos como o Japão, porque o Japão já está sendo totalmente engolido como tinha naquele gráfico. Ou seja, é um país temporário que depois de 2030, 2035 já vai ter sumido, ou quase por causa do aquecimento global e do descongelamento da geleira. Todos nós vivemos no mesmo planeta, mas não enfrentamos os mesmos riscos ambientais. A desigualdade ambiental está aí, visível nas enchentes que acabam atingindo as periferias. O impacto ambiental não é sentido de forma igualitária. Quantos mais ricos exploram conhecimentos sem medir consequências, os mais pobres acumam os prejuízos. As mudanças climáticas não afetam todos igualmente. Quem mora em áreas de risco sem infraestrutura básica, saneamento adequado ou proteção contra eventos mais extremos é quem sofre primeiro e mais sofre. Essas pessoas, elas enfrentam deslizamentos, enchentes, calor excessivo ou a escassez de água. É injusto. Quem menos polui é quem mais paga o preço da destruição ambiental. Vocês sabiam que existe racismo ambiental? O racismo ambiental ocorre quando as comunidades africanas, indígenas e quilombolas são enviadas para áreas degradadas, ou seja, áreas sem infraestrutura, saneamento básico, acesso à água potável e sem serviços públicos essenciais. Essas áreas são conhecidas como lixões, aterros sanitários, indústrias poluentes e até áreas de risco ambiental. E essa exclusão não era coincidência, ela na verdade é o resultado de um histórico de desigualdade que privilegia poucos e marginaliza muitos, fazendo a natureza deixar de ser um espaço de vida e passar a ser um campo de exclusão, onde os direitos dessas pessoas são diariamente violados. E quando as maiores empresas ganham um lucro com o desmatamento e a poluição, muitas pessoas que têm uma baixa renda, elas vivem sem energia limpa, sem água potável e também sem uma base do governo para ajudar ela, como uma segurança ambiental, podemos dizer assim. E isso acontece porque, basicamente, quem tem um poder maior não ajuda os mais pobres, e sim ajuda os mais ricos, que não está muito certo isso, né? Então, quem tem um poder maior é para ajudar o mais pobre, mas ele acaba ajudando o mais rico. Cuidar do meio ambiente também é lutar por justiça social, até porque nós precisamos de políticas públicas que vão estar lá para proteger as pessoas que estão na linha de frente da educação ambiental. E também precisamos de uma sociedade que entenda que a natureza não é um direito e não um privilégio. A pegada ecológica, quanto utilizamos os recursos da natureza no nosso estilo de vida, comida, transporte, e até no espaço pro lixo, na energia também. Quanto mais consumimos, maior é a nossa pegada. E se todo mundo consumisse como os ricos, precisaríamos de várias vezes para dar conta. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase metade das emissões de gases do efeito estufa. Isso acontece porque esse grupo viaja mais de avião, consome mais carne, mora em casas maiores e gera muito mais lixo. No Brasil, a classe mais alta produz mais resíduos, mas quem sofre os impactos ambientais disso são as classes mais pobres, que vivem em áreas menos estruturadas. Grandes cidades como São Paulo, utilizando lixo, tem que enviar parte deles para cidades menores do interior. Esses lixos muitas vezes são descarregados em lixões, que muitas vezes são ilegais e não tem nenhum tipo de tratamento.
Uma curiosidade é que em São Paulo, mais de 20 toneladas de lixo são colhidas por dia. O lixo também causa problemas invisíveis. Um exemplo disso é o chorume, um líquido tóxico que penetra no solo e contamina a água. Os lixões também liberam metano, que é um gás que aumenta o aquecimento global. E isso só nos mostra que esses impactos afetam até mesmo quem acha que está longe do problema. A boa notícia me dá para mudar. Podemos consumir menos, evitar desperdício e reciclar e aproveitar mais. Além disso, devemos cobrar os políticos por soluções melhores, como o fim dos lixões e coleta seletiva. Olá, eu sou chinês e graças ao meu país bem poluído, hoje tem alto nível de industrialização, eu tenho algumas doenças, como asma. Doutor, você poderia dizer que outras doenças respiratórias podem ser causadas pela comida? Sim, como asma, doenças cardíacas, neurológicas, pulmonares e também funções. A poluição pode levar a problemas de saúde, como respiratórios e cardiovasculares. Além de irritações, o meio ambiente contribui para mudanças climáticas e vegetações. Economicamente, gera altos custos à saúde e perda de produtividade, afetando as comunidades mais pobres. Aqui nós temos um gráfico apresentando uma pesquisa que foi feita em 2024 sobre a qualidade do ar de alguns países. Quanto mais alto aqui a torre, mais poluído é o ar. Como podemos ver, Bangladesh é o país com o ar mais poluído. Isso se deve ao fato de que esse país ele tem uma urbanização rápida, um crescimento industrial descontrolado e transporte pouco regulado. Fábricas, veículos antigos e a queima de biomassas são fatores que contribuem para altos níveis de poluentes. E a geografia do país não ajuda nisso, ela só piora a dispersão do ar. Por conta desses poluentes, acontece a famosa chuva ácida. Por que a chuva ácida? É quando se mistura o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênios. O que é dióxido de nitrogênio? Os dióxidos de nitrogênio é o oxigênio e o nitrogênio misturados, e o dióxido de enxofre é um ar que tem um odor muito forte, e eles dois misturados causam a chuva ácida, que por conta da precipitação e outras coisas acontece a chuva ácida. Nisso, a chuva ácida pode prejudicar a vegetação, danificar os ecossistemas aquáticos e corroer estruturas, causando problemas respiratórios. Você sabe como viver bem sem poluir? Um exemplo é a energia solar. Você está vendo a energia solar, nesse caso, você tanto vai ter um benefício econômico, como inesgotável, renovável e limpo. Vai reduzir os gases poluentes do planeta e vai ajudar também as gerações futuras a ter um planeta mais saudável. Reciclar não é só separar lixo, é também dar um novo uso para o que a gente já tem. Quando a gente recicla, a gente diminui a quantidade de lixo no planeta. Essas pequenas ações não podem importar muito para a gente, mas vão mudar demais o meio ambiente. Cada plantinha tem um impacto significativo no seu corpo. Cada vaso pode lhe proporcionar frutas, verduras, legumes e até temperos. Lembre-se, cada plantinha ajuda no seu bem-estar do seu corpo, funcionar como forma de terapia. Cada planta tem um significado. Vou falar sobre a iluminação sustentável, como ela pode ajudar no meio ambiente. Quando nós, hoje em dia, nós temos muitas medidas como processos que poluem muito o nosso ambiente e com ingredientes que nós não sabemos direito o que é. Mas se nós resolvermos
comer naturalmente, fazer nossa própria comida, ou até mesmo comprar ela como frutas, legumes e verduras, a gente pode evitar embalagens, economizar transporte e cuidar da nossa saúde. Mudar as atitudes em casa ajuda muito o planeta. Como plantar, colher nossas comidas e cozinhar coisas naturais são atitudes simples que fazem diferença. E se você puder contribuir com isso, o planeta agradece. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado.